Esta noite, mergulharemos em um dos mistérios mais mal compreendidos das Escrituras: o pecado contra o Espírito Santo. Por séculos, essa passagem foi temida, interpretada como algo irreversível, um castigo eterno sem perdão. Mas Neville Goddard, com sua visão inspirada e experiência direta da revelação, nos mostra que o significado é totalmente diferente. Não se trata de um ato físico, moral ou religioso, trata-se de um estado de consciência. É sobre o momento em que o homem é sobrenaturalmente incitado a considerar o amor divino, e o Espírito Santo o ensina o que dizer. E Neville revela que não há motivo para medo, ninguém pode realmente pecar contra o Espírito Santo, porque quando você estiver em sua presença, o amor o fará responder corretamente. Nesta palestra, Neville desmonta os mitos, reconstrói o verdadeiro significado da blasfêmia imperdoável e nos guia para compreender que todo pecado é apenas o esquecimento temporário da verdade e tudo pode ser redimido pela consciência desperta do amor. Mas antes de iniciar a palestra de hoje, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e seu comentário, ficarei muito grato em responder sua mensagem. E se esse conteúdo te tocar de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Esta noite, temos como tema o pecado contra o Espírito Santo. Sem dúvida, você já ouviu inúmeros conceitos sobre esta afirmação nas Escrituras. A interpretação mais comum é a violação do ato sexual. Mas essa não é a minha imagem, não como me foi revelada. Como eu lhe disse, a Bíblia não é algo que você possa abrir e ler como se fosse um romance. É um edifício de 3 andares. Como lhe foi dito, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu, pessoalmente, não consigo conceber que você viole e blasfeme contra o Espírito Santo. Explicarei minha razão para isso depois. Então, se eu puder confortá-lo, posso lhe dizer, não se preocupe, você simplesmente pecará. Sim, todos nós pecamos a todo momento. Mas todos os pecados são perdoados, todas as blasfêmias são perdoadas. A única blasfêmia que não pode ser perdoada é a contra o Espírito Santo, como narrada em Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 2. Encontro no livro de Lucas um desenvolvimento mais avançado do tema do que em Mateus e Marcos. Marcos é a revelação mais antiga deste tema, mas cada declaração é seguida pelo tema mais estranho e irrelevante dos 3 livros. O que se segue no livro de Lucas me deu a deixa. Ele fez a declaração de que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Lucas 12, 8. Você pensará que está lendo um capítulo completamente diferente sobre um tema diferente. Então, ele vai direto para esta declaração e, quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Lucas 11, 12. Essa pequena palavra deveis revela muito. Implica que não precisais dizer o que deveis dizer. O Espírito Santo lhe ensinará naquela mesma hora o que você deve dizer, e esse é o ponto crucial de tudo. O homem é livre e, por ser livre, não precisa dizer o que deve dizer. Portanto, ele lhe ensinará naquela mesma hora o que você deve dizer. Em primeiro lugar, você precisa entender o que é uma sinagoga. É uma reunião, uma comunidade convocada por Jeová. Pensamos que uma sinagoga é construída por mãos humanas, mas a sinagoga, no verdadeiro sentido da palavra, é um local de adoração, um local de instrução, e a única adoração na sinagoga é a leitura das Escrituras, a palavra de Deus. Nada de se abaixar e fazer orações. E leram claramente no livro, na lei de Deus, e deram um sentido, para que o povo entendesse a leitura. Neemias 8, 8. Aqui, por quase 2000 anos, na mais populosa de nossas denominações cristãs, eles leram em latim, em uma língua não compreendida por ninguém na congregação. Somos advertidos a ler claramente no livro, na lei de Deus, e deram um sentido, para que o povo entendesse as leituras. Se eu estivesse na França e falasse apenas inglês, não poderia ir a nenhuma igreja e ouvir alguém que lesse para mim em francês. Você teria que ler para mim em inglês, e com entendimento, para que eu pudesse entender.
Aqui está a palavra de Deus. Mas se eu entendesse alguma outra língua, leia para mim nessa língua, leia com o sentido para que eu possa entendê-la. Esta é a história em todo o mundo. Pegamos uma pequena passagem, e não a entendemos e criticamos os outros. Não tem nada a ver com coisas que acontecem no mundo exterior. É tudo sobre você. Antes de entrarmos nesta afirmação, deixe-me mostrar a diferença entre Jesus e o Cristo, pois tudo gira em torno do Cristo. A conexão entre Jesus e o Cristo não é a de uma figura histórica e alguma entidade metafísica, mas a de uma história visível condensada em poucos anos, e a história que se desenrola continuamente ao longo das eras, uma história que é conhecida como a história da salvação. Cristo é a história divina entrelaçada em cada criança nascida de mulher. Toda a vasta história de Deus está entrelaçada em você, em mim e em cada ser, e quando ela atinge a maturidade em você em um curto intervalo de tempo, aquele período condensado, apenas alguns anos, a coisa toda se desenrola. Mas posso lhe dizer: apenas alguns acreditarão. Toda a história divina de Deus entrelaçada no homem como uma semente amadurece através das eras, todas as dores e violências, tudo no mundo. E de repente o que você ouviu sobre o outro começa a despertar em você. Surgirá pétala por pétala. A coisa toda floresce em você e você é ele. Essa é a história. Agora, por que não creio que vocês possam pecar contra o Espírito Santo? Eu lhes direi. Quando vos levarem perante as sinagogas, os governantes e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Alguém me fez uma pergunta. Quem me fez uma pergunta? Alguma pergunta precisa ser feita para que eu a responda. O que devo dizer? O Espírito Santo me ensinará naquela mesma hora o que devo dizer. Então, quando sou trazido a esta maravilhosa reunião e apresentado ao Santo dos Santos, o próprio Deus, me é dito sobrenaturalmente, sim, sou incitado como se estivesse em um palco e o incitador está me dizendo o que devo dizer. E não posso, por experiência própria, acreditar que alguém neste mundo possa vacilar. É automático. Quando você estiver em sua presença e ele for amor infinito, ele lhe perguntará qual é a coisa mais importante do mundo. E você, sem pensar, nem piscar, nem tentar racionalizar, dirá automaticamente, como um eco: fé, esperança e amor, estes três permanecem, mas o maior deles é o amor. E aquele que fez a pergunta ele sugeriu sobrenaturalmente o que dizer, então o abraçará, e você será um com Deus para todo o sempre. Então você será enviado para contar essa história a todo o vasto mundo que ouvirá. Alguns ouvirão e aceitarão, outros a rejeitarão, e a maioria nem mesmo ouvirá. Não importa. A árvore está crescendo em nós, e quando ela amadurece em um intervalo de tempo muito curto, apenas alguns anos, a coisa toda se desenrola. Não leva 50 anos, eu tenho 58, mas em apenas uma questão de anos começa a acontecer, e um após o outro tudo o que foi dito sobre ele se desenrola em você, e você é ele. Portanto, Cristo é a história divina, e Jesus, o primeiro a ressuscitar dos mortos, é aquele em quem essa história divina se desenrola. Há apenas um pequeno intervalo de tempo, e você é ele. Todos se tornam Jesus, porque em todos, em um momento, isso vai acontecer. Quando esta vestimenta de carne for retirada, você saberá exatamente quem você é. Pessoalmente, não posso acreditar, embora a palavra seja usada, e me seja dito em Deuteronômio, Provérbios e Apocalipse. Não mude uma palavra das Escrituras, não adicione ou tire nada dela, deixe como está, portanto, não posso alterar a palavra deveria, e ela é usada tanto na versão King James quanto na Standard Revised Version. Ele lhe dirá o que você deve dizer, dando ao homem a liberdade de negá-lo e não dizer que a maior coisa do mundo é o amor. Essa é a escolha do homem. Mas não acredito que o homem jamais deixará de dizer isso. No meu caso, foi como uma resposta, um eco. Como você poderia mudar um eco? Não se você gritasse dos cânions. A voz retornará como eu disse. Você é sobrenaturalmente induzido a dizer o que dizer. Então, não consigo entender como você é induzido no fundo da sua alma a dizer o que dizer, e não diz.
Não se desespere, você não pecará contra o Espírito Santo. Mas todos os outros pecados são perdoados, mas todos eles. Quais são eles? É declarado tão claramente para nós se entendermos a Bíblia. Todo pecado no mundo é perdoado. Todas as blasfêmias são perdoadas e nós temos a chave. No final de João 20, ele aparece, e o aposento interior fica completamente cheio e ele fica como que isolado. Eles se perguntam se ele realmente ressuscitou. Ele aparece no meio deles e mostra as marcas em seu corpo para testemunhar a realidade dessa aparição. Então, ele lhes diz: Paz seja convosco. Ouçam atentamente. Ele disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados, e se retiverem os pecados de alguém, eles serão retidos. Ele sopra sobre eles e lhes dá o Espírito Santo. As palavras sopro, vento e espírito são uma só, a mesma palavra, tanto em grego quanto em hebraico. Então, ele sopra sobre eles. Eu lhes direi o que é. É a vibração mais intensa que vocês já sentiram. Não há nada comparável a ela, aquele sopro que transfere a vocês o dom que Deus prometeu, o dom do Espírito Santo. Ele os desperta. Aconteceu no cenáculo. Se você leu corretamente, eles estavam reunidos no cenáculo. De repente, ele aparece e sopra sobre eles, dando-lhes o poder de segurar ou soltar. Eu lhe digo. Você pode exercer essa faculdade agora mesmo. Você pode pegar alguém em seu mundo e representá-lo para si mesmo como gostaria de vê-lo. Na medida em que você se convence de que ele é tal ser, ele se torna isso. Você está, na verdade, libertando-o, e não mantendo-o escravizado para sempre, ao ver com os olhos da sua mente o ser que é limitado. Esse é o seu privilégio. Esses são apenas estados de consciência, e cada estado que um homem abandona, ele cresce, como Mateus destaca. Se uma árvore é boa, dá bons frutos, se é má, dá frutos ruins, e ele nos convida a tomar a árvore boa. Lucas foi além de Mateus nesta declaração de pecar contra o Espírito Santo. Se você pecar contra o Espírito Santo, não há perdão, mas contra qualquer outra coisa há perdão. Todos neste mundo estão dando frutos: pobreza, riqueza, saúde, ser conhecido, ser desconhecido, tudo, e você, que conhece esta lei, pode tirar qualquer um do estado em que o encontra e colocá-lo no estado em que deseja vê-lo. Você não precisa do consentimento ou conhecimento dele. Não diga a ele o que está fazendo. Confie neste poder em seu próprio ser. Convença-se de que este ato imaginário é verdadeiro e real, e na medida em que você se convence de que é real, ele se torna real. E então eu lhe digo, se você perdoar alguém, ele será perdoado, se você reter o pecado dele, ele será retido. Não o culpe se ele não encontrar o bom emprego que você acha que ele deveria encontrar. Não o discuta. Ele precisa de um bom emprego e você lhe diz para ir e se esforçar mais? Você não está aplicando este princípio. Somente depois de se convencer de que ele está empregado, você perdoará o pecado dele. Pecado significa errar o alvo. Se ele erra e você sabe disso, pode ajudá-lo. Ouça as palavras. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, eles não conheceriam o pecado, mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. Ele vem e mostra ao homem que a causalidade é mental, que não é física, e agora o homem não tem desculpa para o seu pecado, errando o alvo. Se o homem tem uma mente, uma imaginação, ele pode exercê-la. Você ouviu antigamente que não se deve cometer adultério, mas eu lhe digo que se olhar para uma mulher com luxúria, você já cometeu o ato em seu coração. Ele a eleva do estado físico. Ele responsabiliza cada homem por não atingir o objetivo. Se eu não conseguir o emprego, ele não me condena. Ele apenas me pede para aplicar a lei como ela é revelada. Eles leram claramente no livro a lei de Deus e deram um sentido para que o povo entendesse a leitura. Ele lê no livro a palavra revelada de Deus, que a causalidade é mental, que atos imaginários criam fatos. Então, o que você está imaginando? Posso dizer de manhã, ao meio-dia e à noite que estou guardando esse pensamento para você, e espero que você o entenda.
Mas preciso me persuadir tanto que não consigo ver mais nada no mundo. Foi isso que ele nos ensinou a fazer. E eu lhe digo que o dia chegará, começa em um momento em que você menos espera, quando, de repente, tudo começará a despertar e a flor começará a desabrochar em você. No início dos tempos, você viu isso no Monte Sinai. Eles não conseguem encontrar o Monte Sinai, eles nunca encontrarão a montanha secreta de Deus onde todos nós estávamos reunidos ao redor do Monte Sinai, onde Jeová o prometeu. Ele nos chamou de sua noiva. Éramos Israel então. Então, ele nos tomou e prometeu Israel a si mesmo nesta aliança maravilhosamente santa e nos mostrou o que passaríamos. Você esquece isso ao passar por isso, e não consegue se lembrar até o final. No final, a memória retorna, e estas maravilhosas palavras do grande poema de Edward Thomas. Tudo me foi predito, o que eu poderia prever, quando aprendi como o vento soaria depois que essas coisas acontecessem? Você o faz. De repente, a coisa começa a se desenrolar e você ouve o vento, esse terrível furacão de poder. Então, todas as coisas começam a se desenrolar, e tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras você experimentará, desde o nascimento até o fim, tudo. Não o veja como algo externo. Veja Jesus, como eu lhe disse antes, uma história condensada em poucos anos, apenas alguns anos. E veja Cristo como história, continuamente desdobrada ao longo das eras e você, o indivíduo, correspondendo a essa história divina já desdobrada. Você passou por todos os fogos do mundo e de repente alcançou o ponto de florescer, e em um breve momento você floresceu, e tudo o que foi previsto e predito, você de repente desperta, e você é isso. Tudo no mundo é perdoado, não importa o que você tenha feito ou planeje fazer. São apenas estados. A única coisa não perdoada é o pecado contra o Espírito Santo, e isso é, a meu ver, quando o indivíduo se recusa a confessar sua fé quando sobrenaturalmente incitado a fazê-lo. Você é levado à presença do Deus dos deuses, o único Deus, e aqui, em sua presença, você é incitado a confessar sua fé, e as palavras lhe são ditas. Mas você já ouviu isso antes. Todos nós já as ouvimos antes, mas mesmo naquele exato momento elas ainda são repetidas nas profundezas de sua alma para que você não cometa nenhum erro? Qual é a coisa mais importante do mundo? E, sem pestanejar, você responde: fé, esperança e amor, estes três permanecem. Mas o maior deles é o amor. E aqui está o amor infinito encarnado diante de você, o Espírito Santo, o próprio Jeová, e ele o abraça e você se funde com ele, você é um com ele, amor infinito, nunca na eternidade será dissolvido dele, porque você respondeu corretamente. No entanto, você não escreveu as palavras. Portanto, não consigo entender como alguém pode pecar contra o Espírito Santo. Não posso mudar as Escrituras, e até onde podemos ir aos manuscritos mais antigos, a palavra deveria estar lá. Mas existe a possibilidade de que alguém, tendo sido sobrenaturalmente induzido a dizer o que dizer, possa mudar as Escrituras, e esse é o pecado contra o Espírito Santo. Mas não creio que você o fará. Não consigo conceber ninguém fazendo isso. Não consigo conceber Deus falhando. No intervalo, todas essas coisas contra as quais pecamos, caímos em estados. Um homem cai no estado de sentir pena de si mesmo. Conhecendo a lei, em vez de discutir com o homem, simplesmente o tire dela. Ele pode cair novamente 24 horas depois. Um amigo me ligou hoje e minha esposa atendeu o telefone, e ele disse: "Que notícias você tem da Vicky?" Ela disse: "Estamos muito satisfeitos com o relatório dela." Ele respondeu: "Satisfeito? Eu gostaria de poder dizer satisfeito sobre coisas que me dizem respeito. Ele vem às minhas palestras há anos. Ele esteve aqui na semana passada. Depois de anos de saturação, ele não consegue conceber se sentir feliz. E você diz a ele de manhã, à tarde e à noite que esses são estados, que se você se colocar em um estado de ser desejado, será desejado. O estado de ser indesejado, então você não será desejado. Isso vai durar para sempre. Ele não consegue acreditar nessa realidade. Eu o trouxe inúmeras vezes, e ainda assim nunca devo vacilar.
Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Se ele me chamar 1000 vezes, ainda terei que tirá-lo de lá, e você repassará tudo de novo. Você e eu, que conhecemos este princípio, devemos perdoar 70 vezes 7 e não ignorá-lo, porque ele não fará isso sozinho. Se ele quiser se apoiar, deixe-o se apoiar. Um dia, quando ele menos esperar, de repente toda a história de Jesus Cristo se revelará dentro dele, e ele é Jesus Cristo. Cristo é a história divina, a história da salvação. E Jesus é a história condensada em poucos anos que lhe correspondem. De repente, toda a vastidão se estendeu e se desdobrou continuamente ao longo de todas as eras e agora se encontra condensada num curto intervalo de tempo, a vida de um homem. Que isso aconteça com você agora. Quando acontecerá, só Deus sabe. Eu não sei, mas Ele sabe, e quando começar a acontecer, você não poderá impedi-lo. Tudo formará a flor que é Cristo. Quando você fizer sua saída deste mundo, você a fez pela última vez e então estará na eternidade, mas não melhor do que aqueles que não a fizeram. Cristo é o primeiro fruto dos que dormem, o primeiro que ressuscitou dos mortos, mas ele é o princípio da profecia. Não somos melhores do que qualquer ser neste mundo por causa do nosso despertar. Todos serão um, e esse um é Deus. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo, peço-lhe que não se preocupe muito. Não consigo conceber que você, de alguma forma, responda incorretamente quando for sobrenaturalmente incitado a dizer o que deve dizer. Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses, ele realiza o julgamento. Você é levado à sua presença e apresentado ao ancião dos dias, o Espírito Santo, e ele é o homem, a personificação do amor. E ele lhe fará uma pergunta muito simples. Ele é a regra, o autor, mas não se preocupe com como ou o que você deve responder ou o que deve dizer, pois o Espírito Santo lhe ensinará naquele exato momento o que você deve dizer. E eu lhe digo, o que você deve dizer, você vai dizer. Você vai dizer automaticamente, então ele o abraça, e ele é amor infinito, alegria além do sonho mais louco. Ninguém poderia conceber a alegria quando Jeová o abraça. E então você é enviado para fazer o que você vai fazer. Pregar a palavra de Deus, apenas falar, você não pode acrescentar nem tirar nada dela. Neemias 8, 8. Os 4 capítulos do 8º ao 11º de Neemias simplesmente falam sobre a palavra de Deus, nada mais. Que ninguém lhe diga que o pecado contra o Espírito Santo significa qualquer afastamento físico, mau uso, abuso ou qualquer outra coisa. Centenas de livros foram escritos sobre esse tema, e não é bem assim. Eles estão racionalizando a palavra de Deus. Você não pode racionalizá-la. Ela precisa ser revelada. Esse é um mistério conhecido apenas por revelação. Eu li esses livros. Eu os tinha em casa. Hoje, tendo tido a experiência, sei que tudo é perdoado, mas no verdadeiro sentido da palavra, não importa o que o homem tenha feito. O homem caiu em estados. Se ele cair repetidas vezes, você o tira de lá. E você faz isso por si mesmo, embora sua razão e seus sentidos neguem, não importa. Você permanece fiel e você, a única realidade viva no mundo, assumirá o estado, e o estado dará frutos. Em Mateus 12 versículo 33, somos informados. Ou faça a árvore boa e o seu fruto bom, ou faça a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Aqueles que fazem coisas que você não gosta estão dando frutos ruins. Mas ele não é a árvore, ele é a alma imortal caindo nesses estados, um após o outro. Como disse Blake. Não considero que nem o justo nem o perverso estejam em um estado supremo, mas sim cada um deles como um dos estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal quando deixa o paraíso seguindo a serpente. O homem cai nesses estados involuntariamente. Você pega alguém e, sem o conhecimento ou consentimento dele, o atrai para um estado nivelado e se convence de que é verdade. Embora você não tenha evidências para confirmar isso, você se convence de que é assim e, de repente, você ouvirá e ele confirmará o fruto que está ouvindo.
Mas se você não fizer isso e acreditar em todas as coisas que ouve e vê no decorrer de um dia, estará levando inúmeras pessoas a todos os tipos de estados confusos. Eu digo: não se preocupe, mas pratique a libertação individual do pecado que é perdoável. Você poderia perdoar todos os seres neste mundo antes que ele soprasse sobre você e lhe concedesse o dom do Espírito Santo. Você ainda pode perdoar. Todos podem fazê-lo. Meus amigos em São Francisco e aqui, dezenas deles, cujas histórias contei, que perdoaram, que pegaram certas coisas que queriam neste mundo e negaram que não as tinham, presumindo que as tinham. Todos esses são estados, mas você os obteve e pegou outros, os transformou e os fez se conformar ao seu sonho, e eles se conformaram a ele. Lembremo-nos do que fizemos e continuemos fazendo, sabendo que a qualquer momento, quando menos esperamos, como um ladrão à noite, ele vem sobre nós e sopra sobre nós, e nossa cabeça se torna um centro vibrante e despertamos desse sono. É Cristo soprando sobre si mesmo em nós, pois Cristo, sendo história divina, simplesmente desperta e a revela em nós, e de repente nos tornamos conscientes, despertamos e somos Ele. Então, olhamos para as nossas Escrituras e lemos a história em Mateus e Lucas, e tudo o que é dito sobre o seu nascimento nós vivenciamos, até mesmo para os 3 que estavam presentes, até mesmo para as faixas, e então você fica confuso e perplexo. Então, alguns meses depois, algo igualmente fantástico acontece. E nos é dito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A promessa é feita de que o Filho libertará o Pai. 1 Samuel 17, 25. Se ele libertar o Pai, deve haver um Filho, e ele nos diz que está tentando encontrar o Filho. É preciso o Filho para libertar o Pai. Em João 8 versículo 35, ele disse: o Filho permanece para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você vê o Filho após outro sopro, ou vento, sobre você, sua cabeça se torna um estado vibrante, de repente, aqui vem ele. Ele te chama de Pai. Você sabe quem ele é. Ele te chama de Pai e você sabe exatamente quem você é. Então tudo é telescópico. Permitam-me repetir a conexão entre Jesus e o Cristo. Não se trata da conexão entre uma figura histórica e uma entidade metafísica, mas da conexão de uma história visível condensada em poucos anos, e da história que se desdobra continuamente para sempre, continuamente desdobrada ao longo de todas as eras. E, de repente, isso se encaixa naquilo, e se condensa, e tudo o que se desdobra para sempre se condensa em você em poucos anos, e você é ele. Agora, vamos entrar no silêncio.